O que vai impactar a sua vida. Agora, no Café com Política. Café com Política de hoje, a gente tem o prazer de receber o prefeito de Lagoa Santa, Rogério Avelar, que é do PPS. Bom dia, prefeito. Bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Bom dia. Prefeito, Lagoa Santa hoje é chamada muitas vezes de a Nova Lima, porque tem muitos condomínios, é uma cidade que está atraindo antigos moradores de Belo Horizonte, em função até de uma qualidade de vida e a proximidade que tem com a nossa capital. Hoje, como administrador da cidade, qual o maior desafio que o senhor tem encontrado nesse início de mandato agora? O grande desafio é promover um desenvolvimento, o crescimento da cidade ordenado, sustentável e planejado. A gente não quer que a cidade cresça de forma descontrolada, a gente quer, sim, que os equipamentos urbanos acompanhem esse crescimento e promova sempre a melhoria da qualidade de vida de todos os moradores de Lagoa Santa. Prefeito, quando o senhor fala de melhorar o desenvolvimento da cidade, a gente conversava agora há pouco com o senhor dizer que tem muita gente que tem residência aqui em Belo Horizonte e também em Lagoa Santa. Mas também acontece de muita gente que mora em Lagoa Santa, mas às vezes acaba virando uma cidade dormitório. Como o senhor pretende reverter isso? Que as pessoas permaneçam mais, quem mora em Lagoa Santa usufrua mais da cidade? Na verdade, o grande desafio é fazer com que as pessoas encontrem trabalho na própria cidade. Então, a gente está trabalhando junto aos empreendedores, aos investidores. A proximidade do aeroporto internacional, ele favorece muito, porque o aeroporto ele é dividido, o sítio aeroportuário, uma parte de Confins, uma parte de Lagoa Santa. Então, o entorno do aeroporto, ele propicia a instalação de empresas de alta tecnologia, empresas de valor agregado elevado, que podem sim reverter essa situação e gerar emprego e renda de qualidade para os moradores de Lagoa Santa. Esse está sendo o nosso trabalho. O senhor estava falando, prefeito, que é um desafio promover esse desenvolvimento sustentável, ordenado na cidade, que hoje é um desafio, acho que praticamente de todas as cidades de porte médio para grande da nossa região metropolitana. Nesse sentido, Lagoa Santa tem plano diretor, tem esse instrumento que serve, inclusive, para ordenar essa ocupação mais sustentável da cidade? Olha, nós tivemos um plano diretor implementado em 2006 e agora, passados 10 anos, nós estamos fazendo a revisão do plano diretor. O Executivo já encaminhou esse projeto de revisão do plano diretor para a Câmara de Vereadores, está sendo analisado e brevemente deve ser votado o plano diretor. Mas, além disso, Lagoa Santa, junto com os 12 municípios do entorno do aeroporto, está fazendo uma revisão do PDDI, da inclusão dessa visão microrregional ao PDDI, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte. E aí sim, a gente teria condições de não só avaliar a questão local do Plano Diretor, mas a questão microrregional dos 12 municípios do entorno do aeroporto e da região metropolitana como um todo. Sem um desenvolvimento integrado de toda a região metropolitana, nós podemos ter, sim, uma dificuldade muito grande. As cidades, na verdade, os limites territoriais, eles não são obstáculo ao crescimento. E isso tem que ocorrer de forma ordenada, sustentável e planejada. E essa questão que você colocou com muita clareza e com muita objetividade, a questão do plano diretor, é fundamental. É a lei, que propicia uma visão de médio e longo prazo de qualquer município brasileiro, principalmente os municípios que estão nas regiões metropolitanas, como é o caso de Lagoa Santa. O senhor, desculpa até interrompê-la, Delma, mas o senhor colocou uma questão aí que é muito importante, que é essa falta de limites hoje que já existe entre os municípios, a gente chama de conurbação, mas falando no popular, as cidades hoje estão emendadas umas com as outras. Existe esse diálogo na região metropolitana entre os prefeitos? Porque hoje a gente pega a saúde é um problema que é metropolitano. O transporte, o sujeito mora em Lagoa Santa, trabalha em Belo Horizonte, estuda em Vespasiano, por exemplo. Então, os problemas eles não estão restritos ao limite dos municípios. Existe esse diálogo entre os prefeitos para tentar, de alguma forma, resolver, melhorar essas questões, prefeito? Na verdade, existe o diálogo. Agora, esse diálogo tem que ser profícuo. O que a gente pode admitir é que um limite territorial haja um planejamento de um município de uma forma e passou o limite territorial, o outro município vai planejar de outra forma. Como os municípios estão conurbados, como existe uma integração muito grande do desenvolvimento dessas regiões, é importante que haja sim um melhor diálogo entre todos os prefeitos da região metropolitana, porque aí sim nós vamos ter uma condição, pensando não só localmente, mas fundamentalmente territorialmente falando em relação à região metropolitana, uma sinergia, um diálogo profícuo, e a população vai ser beneficiada dessa forma, porque se o prefeito dialoga com o prefeito da cidade vizinha,
aquela região, que é a região integrada dos 2 municípios, vai ter um planejamento único, né? Um plano diretor que não seja divergente, né? Então, isso é fundamental. Olha, eu diria o seguinte, nos 12 municípios do entorno do aeroporto, que a gente faz parte do CISREC, que é o consórcio de saúde e o consórcio multifinalitário, está havendo um diálogo extremamente promissor. Espero que nos demais municípios da região metropolitana também haja esse diálogo. Me chama a atenção que o senhor fala muito em planejamento aqui em relação à Lagoa Santa, mas como é que estão as contas do município, prefeito? A gente vê uma reclamação quase que generalizada das prefeituras em relação a essa crise financeira que o país está passando, atraso em repasse de recursos. Lagoa Santa está enfrentando dificuldades financeiras também ou o senhor pegou as contas organizadas ou conseguiu organizar nesses primeiros meses de mandato? Extremamente difícil para Lagoa Santa e eu acho que extremamente difícil para qualquer município brasileiro. Os repasses dos governos federal e estadual estão com muita dificuldade. A gente não consegue um diálogo com a União e nem com o Estado para que recursos que são fundamentalmente dos municípios possam ser repassados. Isso aí cria um transtorno muito grande, porque, na verdade, é no município que a vida acontece. E se você não tem a concentração que existe de recursos nos governos federal e estadual, de certa forma, dificulta o trabalho dos prefeitos. Então, nós estamos enfrentando dificuldades, sim, em Lagoa Santa, principalmente na área da saúde. Tá? Há mais de um ano que a gente pleiteia recursos para o serviço de urgência e emergência que não estão sendo repassados. E isso aí cria um transtorno muito grande, não só para Lagoa Santa e acredito para os demais municípios. Mas isso se deve, o senhor atribui isso mais à crise que o país todo enfrenta ou também a uma dificuldade de diálogo com o governo do Estado? Olha, na verdade a gente sabe que os recursos estão escassos tanto no governo federal, estadual, como nos municípios. E o município, na verdade, é o ente que tem maior fragilidade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro. Se existe uma ação judicial para judicialização de alguma questão da saúde, né? O tema não é necessariamente do município. A alta complexidade é a responsabilidade do governo estadual e do governo federal. Mas acaba o município arcando com um tratamento de alto custo, às vezes um CTI, uma cirurgia, sendo que não é responsabilidade do município. E, na verdade, isso cria uma dificuldade muito grande, porque o município arca com uma despesa que não afeta, em tese, ao município, mas acaba sendo obrigado judicialmente a cumprir essa situação. Agora, olha a gravidade disso. Você assume uma cirurgia de alto custo, gasta um recurso que não é previsto no orçamento e deixa de atender na atenção básica, prejudicando milhares de pessoas. Isso acontece em Lagoa Santa, isso acontece em diversos municípios brasileiros, infelizmente. Essa judicialização da saúde, inclusive, é uma reclamação constante de gestores públicos, não só no caso de vocês, prefeitos, mas eu já vi também, por exemplo, já esteve aqui com a gente o secretário estadual de saúde, Sávio Souza Cruz, que reclamou dessa dificuldade, dessa questão também. Isso impacta em que, às vezes, nos cofres da prefeitura, existe um levantamento de quanto, às vezes, a prefeitura gasta ao fim de um ano, só com essa questão de judicialização, um dinheiro que talvez poderia estar sendo revertido, investido em outras áreas, prefeito? Na verdade, é o seguinte, não existe uma previsão, porque nós não terminamos o primeiro ano de mandato, mas eu diria o seguinte, existe uma desorganização do orçamento municipal em função que você está assumindo uma despesa que não é prevista e não afeta ao município. Então, só para você ter uma ideia, no serviço de urgência e emergência do hospital, hoje se gasta 10% do orçamento do município, é um absurdo. E não aconteceu no último ano nenhum repasse, nem do governo federal, nem do governo estadual. Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem bem. Um morador de qualquer cidade da região metropolitana, até de outro estado, que seja atendido no município de Lagoa Santa do hospital, o custo do atendimento ele é 100% do município de Lagoa Santa. E não existe um repasse para fazer frente ao custeio desse atendimento, nem do município de origem da pessoa, e nem do governo federal e do governo estadual. Essa é uma situação que, se não for resolvida brevemente, pode colocar a Lagoa Santa numa situação extremamente difícil. Prefeito, e diante dessa escassez de recursos que o senhor tem relatado aqui, como é que o senhor tem feito, então, para administrar o município? Que tipo de medidas o senhor tem adotado? Na verdade, nós não fizemos as nomeações dos cargos comissionados. Hoje a gente administra o município de Lagoa Santa com apenas 5 secretários municipais. Então, a prefeitura está enxugando a folha ao máximo que pode, porque o que a gente não quer é atrasar a folha de pagamento, atrasar fornecedor. Então, está sendo um ano de muita austeridade, muita dificuldade.
a gestão eminentemente técnica, não é uma gestão política. Então, nos cargos de comissão, nós temos técnicos, né? E isso favorece muito, porque são pessoas extremamente capacitadas à frente das pastas que fazem a diferença. Mas é um esforço muito grande do município e acaba a gente não atendendo 100% a demanda, porque, na verdade, a demanda fica reprimida. Mas não existe outra alternativa. Ou se mantém a folha enxuta e as pessoas com a responsabilidade de assumir aquelas demandas, ou então a gente pode caminhar por um caminho extremamente difícil, que a gente está vendo muitos municípios, inclusive estados, né, atrasando folha de pagamento, com dificuldade para pagar as contas, e a gente não quer que isso aconteça em Lagoa Santa, mas o esforço, tanto do funcionalismo municipal quanto dos gestores públicos, é muito grande. Prefeito, o senhor falou que está trabalhando com apenas 5 secretários municipais. Antes desse corte todo aí que o senhor explicitou para a gente, qual era o número de secretários municipais que a cidade tinha? Olha, quando eu assumi a Prefeitura de Lagoa Santa, eu estou no 3º mandato, nós tínhamos aproximadamente 15 secretarias, né? Então, o organograma da Prefeitura foi redesenhado para a racionalização dos procedimentos e processos, para a otimização dessa estrutura administrativa. Eu diria hoje que Lagoa Santa é um dos municípios mais enxutos em termos organizacionais. Isso faz toda a diferença em relação à qualidade do atendimento à população, né? E é uma cidade que está pensando no futuro, né, dos seus moradores, né? Quanto menos gasto você tem com a estrutura operacional da Prefeitura, mais recursos você tem para investir nos serviços básicos, essenciais e fundamentais para a população. A gente tem hoje 100% de atendimento no Programa de Saúde da Família. Hoje a gente chegou a ter o melhor IDEB da região metropolitana de Belo Horizonte. O projeto de educação de Lagoa Santa é um dos projetos mais revolucionários, principalmente em relação à alfabetização e letramento. Então, eu diria o seguinte, que Lagoa Santa está na vanguarda na questão da educação básica, está trabalhando muito em relação à questão do atendimento à medicina preventiva através do Programa de Saúde da Família e essencialmente, assim, essas questões estruturantes, fundamentais, Lagoa Santa está, com certeza, se tornando um exemplo para toda a região metropolitana. Prefeito, logicamente a administração municipal ela não passa só pelo executivo, ela precisa estar harmonizada com o legislativo também para que consiga aprovar projetos e conseguir realmente efetivar as ações no município. Como é que está o relacionamento do senhor com o legislativo, com a Câmara Municipal de Lagoa Santa? O senhor tem conseguido aprovar suas demandas na casa? Olha, os vereadores de Lagoa Santa, eles têm a consciência do momento de dificuldade que os municípios estão passando. Lagoa Santa não é exceção. A gente tem estabelecido um bom diálogo com todos os vereadores. É claro que as demandas elas têm que ter uma cronologia que o município possa assumir, mas tem sido extremamente positivo esse diálogo com os vereadores, né? E eu espero que continue assim. O vereador, ele tem a dimensão, né, da responsabilidade que ele assume com os moradores da cidade, a partir do momento que a gente encaminha projetos que estão de lei, que são extremamente relevantes para a população, e a gente tem tido, sim, um bom diálogo com os vereadores, e a gente espera que continue dessa forma. Nós estamos conversando aqui no Café com Política com o prefeito de Lagoa Santa, Rogério Avelar, que é do PPS. Prefeito, no início da entrevista a gente falava a respeito do plano diretor, do ordenamento na ocupação, no uso do espaço da cidade. E aí eu queria saber do senhor como combinar a equação complicada do momento de crise, redução de recursos que o senhor falava agora há pouco, da dificuldade na administração, com o aumento de população que a cidade certamente vive. E hoje a cidade de Lagoa Santa recebe também uma série de condomínios até mais populares, condomínios de prédios, construtoras mais populares que estão se alojando em Lagoa Santa e construindo lá grandes condomínios. Como equilibrar isso diante de uma receita que, se não está caindo, ela está estabilizada em um patamar muito ruim para a cidade, a gente sabe disso, como a população que tende a aumentar diante dessa ocupação da cidade? Esse é o grande desafio. Na verdade é o seguinte, o que a gente precisa é ter um crescimento equilibrado. Você não pode ter um crescimento vertiginoso da população SUS-dependente, que depende essencialmente dos serviços públicos, sem um crescimento equilibrado dos demais setores. Então, a gente está na aprovação de projetos, a gente é extremamente criterioso, né, para que haja esse equilíbrio da população SUS-dependente, da população que demanda os serviços públicos essenciais, como da população também de maior poder aquisitivo, para que haja um crescimento ordenado. Dessa forma, a gente pode sim fazer com que a cidade possa melhorar a sua qualidade de vida, manter esse crescimento. Agora, a Lagoa Santa tem um fator que é preponderante. 80% da população de Lagoa Santa não nasceu na cidade.
É uma cidade extremamente acolhedora, receptiva, que tem uma excelente qualidade de vida. Então, o que a gente nota é que as pessoas querem morar em Lagoa Santa. E a prefeitura tem a prerrogativa de definir a melhor forma de aprovação de projetos para que esse crescimento ocorra de forma ordenada. É o que a gente tem feito. Não aconteceu na última gestão, infelizmente, houve um desequilíbrio em relação a isso, mas a gente está sendo extremamente criterioso, ponderado, equilibrado, para que continue havendo esse crescimento ajustado e trazendo, sim, grandes empresas de potencial tecnológico, que é o perfil de Lagoa Santa, para que haja, sim, geração de emprego e renda na nossa cidade. Prefeito, eu fiquei com uma curiosidade, porque no momento que aumenta também o número de condomínios na cidade, junto com isso também pode vir um aumento da receita do município em relação à cobrança de IPTU, à ocupação do espaço. Isso aqueles que ocupam de forma ordenada, né, não desordenada. Essa arrecadação, ela não tem contribuído para organizar essas contas do município, ou esse aumento da ocupação do solo lá dos condomínios não necessariamente tem se revertido na receita? Olha, tem se revertido na receita e a população, é interessante, a população ela confia muito no seu gestor, no caso. Nós tivemos aproximadamente 70% do pagamento de IPTU nesse ano à vista, ou então com prazo curto. Então as pessoas, elas veem na gestão melhoria da estrutura de saúde, melhoria da estrutura de educação, ampliação das escolas, qualidade no atendimento escolar através da escola integrada em regime de tempo integral. E as pessoas, quando veem o retorno do imposto que elas estão pagando, elas pagam sim o imposto, ninguém quer ficar inadimplente. Então, a gente tem notado que o contribuinte de Lagoa Santa, o morador de Lagoa Santa, é extremamente correto em relação ao pagamento dos seus tributos. O que aumenta muito a nossa responsabilidade de executar obras de qualidade, né, num preço justo. Essa situação, por exemplo, que a gente vê em muitos municípios, de obra superfaturada, de serviço público de baixa qualidade, a gente não admite em nossa cidade. Só para vocês terem ideia, nós já adquirimos 9 ônibus para o transporte escolar recentemente. Vamos adquirir mais 6 ônibus, são 15 ônibus. O transporte escolar que funciona de forma extremamente eficiente, com veículos novos, com motoristas extremamente qualificados. Quer dizer, o morador, quando ele vê que realmente o imposto que ele paga está sendo revertido na melhoria da sua qualidade de vida e dos habitantes da cidade, é uma relação extremamente positiva. Então, a gente diria o seguinte, que Lagoa Santa tem um diferencial de qualidade em relação não só ao gasto público, à eficiência do gasto público, como em relação também à própria população, que é extremamente consciente, sabe das coisas, a gente é muito transparente, o portal de transparência da Prefeitura informa tudo, as pessoas têm plena consciência de como está sendo gasto o recurso e, por isso, né, nós, em relação a esse quesito, não temos dificuldade. A gente está caminhando para o final da entrevista, prefeito, mas eu queria fazer ainda uma pergunta. O senhor é de um partido, PPS, que hoje se situa no campo de oposição ao governo do Estado, ao governador Fernando Pimentel, um partido que não tem proximidade com o governador. E o senhor reclamou algumas vezes aqui ao longo da entrevista da falta de repasses por parte do governo do Estado à cidade de Lagoa Santa, principalmente na questão da saúde. O senhor diria que, por estar num partido de oposição, a Prefeitura de Lagoa Santa, o prefeito de Lagoa Santa seria preterido na distribuição desses recursos? Não acredito de forma nenhuma. Eu fui prefeito, presidente da Grambel, quando o Fernando Pimentel era prefeito de Belo Horizonte. Sempre tivemos um excelente diálogo, nenhuma dificuldade. Acredito sim que o Estado está passando por dificuldades também, né? Mas, em hipótese alguma, o meu relacionamento pessoal com o governador é excelente, sempre foi, né? E essas questões partidárias são questões da própria política, mas eu tenho tido sim com todos os secretários do governo Pimentel um excelente diálogo, né? A gente tem buscado soluções conjuntas, sempre fui muito bem recebido. Agora, acho que o Estado está passando por dificuldades, que isso é público e notório, né? Acho que não é uma questão de qualquer município, de qualquer partido, eu acho que é uma questão geral de dificuldades, mas que o Estado tem que sim que procurar atender os municípios, porque na verdade é no município que a vida acontece e o governador tem ciência disso, eu espero que ele possa reverter essa situação. Prefeito de Lagoa Santa, Rogério Avelar, do PPS, foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política, do Super N Primeiras Notícias. Gostaria de agradecer a sua visita, a sua entrevista aqui e um bom trabalho para o senhor nesse cenário de desafios, prefeito. Eu agradeço muito, agradeço ao Rodrigo, a Delma, e queria parabenizar, né, a Super Notícias pela maravilhosa estrutura que vocês têm aqui. Estou impressionado.
Eu tenho certeza que a experiência da Super Notícias vai ser uma experiência de sucesso para toda Minas Gerais. Parabéns a vocês, parabéns a essa equipe maravilhosa.